Olá, hoje é domingo, está um dia chuvoso, né? E eu decidi vir aqui hoje só para poder mostrar para vocês um dos muitos livros que eu consegui achar em sebos e dei uma restaurada nele. O livro que eu estou falando é bem antigo, é de 1962 e ele tem contos antigos, né, para crianças, que é bem diferente dos tipos de contos que você lê hoje, né, que tem muita influência e muita sexualidade, muita coisa assim. Esses aqui não, são mais simples, são mais familiares, vamos dizer assim, né? Você pode ler com a família toda, pai e mãe também ficam satisfeitos, avós, porque as histórias são variadas. E eu estou falando desse aqui, Biblioteca da Criança. É um livro que eu encontrei jogado na geladeira, naquela geloteca. Ele tem a capa de um papel não, é um tecido, que eu pude melhorar ele um pouquinho passando benzina, né? O certo é envernizar isso aqui. Essa lombada aqui, isso aqui é um pedaço de papel. Um pedaço de papel que eu coloquei na sacola preta, né? Que eu fiz para reforçar, tive que pegar toda a capa dele e fazer de novo. Aqui dentro tive que tomar muito cuidado, porque esse desenho aqui eu tive que juntar com a pinça e cola. Juntar as fibras, que estava rasgado. Eu consegui recuperar um pouquinho. Nem tudo deu, né? Aqui. E as ilustrações são bonitas, tá vendo? Cada ilustração representa uma das histórias. Logo no começo aqui, a folha de rosto, a história do tio Bento. Aqui, por Figueiredo Pimentel, obra revista pelas professoras Maria Helena de Vasconcelos e Rosinha Feuer. Então, os ilustradores também. Nova edição, porque esse aqui é um livro que deve ter sido lançado, a primeira edição, não sei, em 1962. Mas nessa edição aqui saiu em 1963. E ele tem o papel é sensível, mas não é tão fino. O primeiro deles aqui, ó, A Promessa, né? Conta a história de um rei que ofereceu a sua filha a um viajante, né? Ela queria, na verdade. Deixa eu ver aqui. Era uma vez um rei que tinha uma filha e a quem desejava imensamente ver casada. Aquela coisa de aumentar os reinos, né? Então ele é um livro que tem muitas histórias baseadas nesse período, mais, vamos dizer assim, mais romântico, né? E fala assim: para esse fim, tinha mandado ir ao palácio muitos príncipes para que escolhesse o que mais lhe agradasse. Ela, porém, né, a filha, não se agradava de nenhum e dizia que só casaria com o senhor das janelas verdes, que tinha os cabelos e a barba de ouro e os dentes de prata. Então, ainda tinha naquela época, né, esse incentivo à posse, né, ao consumismo também, que hoje também tem. Então, que as meninas, elas eram doutrinadas, vamos dizer assim, a casar só com homem rico. E então essa história representa isso também. Isso é uma coisa que eu não concordo, mas que está enraizada na nossa sociedade há muito tempo. Então, às vezes, a forma que você lê a história pode não ter problema nenhum na formação psicológica das crianças. Porque depois de uma certa idade ela acaba tendo o discernimento de entender que aquilo ali é só uma fábula, que aquilo ali não existiu, e que ela vai construir o seu próprio futuro através do seu próprio esforço, né, para não ficar dependente de ninguém. Então, o Senhor das Janelas Verdes, que a princesa viu, ele aparece depois aqui. Olha só as ilustrações, que legal. A princesa e a carruagem, né, com o Senhor das Janelas Verdes. São ilustrações bem feitas. O livro tem a costura dele aqui. Eu não precisei mexer na costura.
E aqui, para estragar um pouquinho do suspense, no final, olha onde que ela foi parar. Lá no inferno. Aqui a carruagem caindo dentro do fogo e a princesa desesperada sozinha querendo voltar para casa. Porque ela foi pela aparência. Acreditava que casando com um príncipe rico, ela ia ser feliz. Aí chega no final aqui, ó. A princesa toda assustada gritou com todas as forças: Jesus, valei-me! Jesus, valei-me! E logo cessou a tempestade e ao mesmo tempo desapareceram a carruagem, os escravos e o senhor das janelas verdes, que, sendo o diabo, fugiu para as profundezas do inferno. A princesa, ao ver-se em tal descampado, chamou por Nossa Senhora e prometeu-lhe que se alguém dali atirasse, havia de andar 1 ano sem dar palavra. Foi sentar-se junto a uma árvore e viu logo chegar um príncipe, que ia caçar aqueles sítios, o qual, assim que a viu, lhe perguntou: Quem vos deixou aqui só, exposta às tempestades e sem receio de que vos façam mal? A princesa não respondeu. Lógico, ela fez a promessa, pois começava a cumprir a promessa que fizera Nossa Senhora. O príncipe fez-lhe várias outras perguntas e, como visse que não respondia, convenceu-se de que ela era muda e levou-a para o seu palácio. E tá. Então ela passa 1 ano cumprindo a sua promessa de ficar muda, até que no final vem o desfecho de todas as histórias de conto de fadas. Casaram-se e viveram felizes. Viveram muito felizes. Aqui está o novo príncipe. Príncipe e princesa. Que a salvou daquele inferno, que, no meu entender, é um inferno que estava dentro dela mesma. Na mente. Aquelas ilusões que muitos de nós temos, só que nós não acreditamos. Então, nessa fábula, a gente pode ver que pensar somente em coisas materiais, em coisas passageiras, é uma forma de você atrasar a sua vida. Aqui a princesa ela atrasou a vida dela praticamente 1 ano por um sonho que ela tinha, baseado na visão passada, baseado na cultura passada que ela aprendeu, que o dinheiro era a base de tudo. E depois ela viu que a paz de espírito para ela é muito melhor. E que ela conquistando as pessoas, conquistando tudo aquilo que ela quer, para poder ser uma pessoa melhor através das próprias atitudes, é muito melhor do que ficar esperando cair do céu um príncipe encantado que não existe. Então, pelo próprio esforço dela, pelas próprias atitudes, a rainha do príncipe acabou gostando dela. Porque é comum a sogra não se dá bem com a nora. Nessa história foi diferente. E fora as outras histórias que tem aqui, que é um livro muito bom, mas apesar do texto dele ser muito simples, ele tem mais de 200 páginas, é bem ilustrado, e aqui no final tem um índice e também a tiragem. 200, até a página 206 tem os títulos. Todas essas histórias aqui. E para encerrar, a tiragem que era feita naquela época, que era bem grande, que é tipográfico, não é impresso em offset, 10 mil exemplares. Então, hoje eu não acredito que se imprima 10 mil exemplares de um livro de história infantil, porque naquela época não tinha internet. Então, as pessoas não ficavam tão intoxicadas, assim vamos dizer, de aparelhos eletrônicos. Mas tinham o conhecimento através de um livro, que é uma tecnologia antiga, é um códex, que, para quem não sabe, foi criado pelos monges, esse formato de leitura, e que é popular até hoje pela sua praticidade. Então, esse livro aqui, não sei se acha em algum lugar, se tem para vender, mas se você tiver para mim é um livro de luxo, é um livro feito com o tecido dele. Isso aqui é pano,
que eu passei a benzina para poder hidratar ele, porque ele estava rasgando. E aqui nas beiradas eu passei cola de madeira. Essa camada grossa ela secou para poder segurar. Aqui eu lixei e passei um pouquinho de água sanitária e cloro para poder ficar seco. Inteirinho. Né? Então são alguns livros que eu gosto de pesquisar, que minhas filhas gostam também de ler, para ter uma influência um pouquinho mais pura, né, dessa que nós vemos aí nos dias de hoje, porque tem tanta coisa sendo desviada, deturpada, distorcida, que eu ainda acho que você lê um pouco dos clássicos, né, mesmo que você desconheça, como no caso desse livro aqui, vai ajudar na construção humana da sua família, seus filhos, suas filhas. E você também vai se divertir um pouquinho, porque não são histórias tão infantis, porque tem uma pitadinha de literatura adulta, vamos dizer assim, infanto-juvenil. Mas que vai te fazer lembrar um pouco da sua infância. Você não vai ficar preso a tantas modas que se tem hoje nos livros, né? Eu não vou citar nomes aqui, lógico. Porque é evidente que quem gosta de literatura mais recente vai estranhar esse aqui. Porque esse aqui é um texto muito simples. Não sei se é a tradução, né? Mas é uma forma de você ler histórias diferentes daquelas que nós estamos acostumados a ler nos dias de hoje. Né? Muitas literaturas de hoje estão relacionadas ao cotidiano atual, é evidente, lógico, como foi nesse aqui. Mas eu acho que tem muita coisa que ainda pode ser absorvida nessas histórias antigas, né? Porque tem muita linguagem subliminar boa. Tem as ruins, lógico, mas as boas eu acho que superam as ruins, né? Porque ainda tem o conceito de família, que hoje em dia não se vê tanto. Olha que legal. Pai, mãe, filho, que é o que está se valorizando menos hoje nas histórias de hoje, né? E isso para quem tem família, eu acho complicado. As crianças crescendo sem como se diz? Sem dar valor, né, ao que é realmente uma família, o pai, a mãe, a avô, a avó. O relacionamento entre as pessoas, que as pessoas com o digital estão ficando cada vez mais afastadas. Por exemplo, é comum hoje a pessoa não sentar uma rodinha para fazer uma leitura, né? Eu estou sem muito tempo para poder fazer, mas eu já fiz com as minhas filhas, mas eu quero voltar a fazer. Porque elas ficam muito tempo vendo televisão, né? Ou no caso das amigas delas, né? Que aqui não tem, que eu não deixo. Mas as amigas delas ficam 24 horas no celular. E a gente sabe que não faz bem. Então, o meu objetivo aqui é apenas mostrar que existe uma forma ainda de você ensinar seus filhos ou filhas um pouco de valor de família dentro de histórias antigas, como esse aqui, esse livro. Que eu já falei, lembrando, é um livro simples, mas é um livro que tem muitas histórias boas, né? Que tem uma visão diferente daquelas que nós estamos acostumados nos dias de hoje, né? Então, eu dei para registrar, é isso aí. Eu tenho muitos outros livros na minha biblioteca, né? Que a partir do tempo que eu tiver, né? Eu tenho até pouco tempo para ler, mas quando eu tiver um tempinho eu quero analisar cada um, gravar e colocar aqui e mostrar que as literaturas antigas, se forem bem inspiradas, podem ajudar os novos autores, né, a construir histórias novas, né, a contribuir para a literatura e para a construção humana. Porque eu acho que a responsabilidade do bom escritor é passar boas mensagens, né, nos seus trabalhos. E não ficar somente preocupado com as vendas, porque as vendas são uma consequência.
se você ajuda as pessoas, em primeiro lugar, a ter uma formação humana, lá na frente elas vão lembrar daquela história, né? Como muitos livros clássicos, que às vezes o autor ele morreu sem ganhar um tostão, mas que é lembrado até hoje e ajuda a moldar a nossa sociedade até hoje. Um exemplo clássico é Don Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, todo mundo sabe, morreu pobre. E o livro dele só foi fazer muito sucesso, como é a maior obra literária do mundo hoje, depois que ele morreu. Assim como as histórias também do Edgar Allan Poe, que ficou famoso depois da morte, segundo a biografia original dele, oficial aliás, mas que influencia a maioria dos escritores de suspense, que praticamente criou também o romance policial e revolucionou os contos de suspense e terror, que foi o primeiro, praticamente, que aplicou psicologia na escrita e também a construção dos cenários que ele desenvolveu, que são usados, praticamente influenciados na elaboração de cenários do cinema. O cinema hoje se influencia muito dos escritos dele. Só que muita gente não acredita, não sabe disso. Mas tudo bem. Cada um evolui no seu tempo. E eu acho que está na hora de desligar, porque esse vídeo já está com 16h50. Grande demais. Porque ninguém vai ter tempo de vir assistir um vídeo grande desse. Mas eu gravei porque eu precisava falar um pouquinho, relaxar um pouquinho. Hoje é domingo, está chovendo um pouquinho aqui. E é só um bate-papo simples. Para quem gosta de literatura, como eu, e que tem muito que aprender, como todo mundo. Então é isso. Já deu para registrar, está na hora de desligar. Tenha um bom descanso, um bom final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.